Boa tarde a todos. Estamos dando início à terceira palestra do ciclo Os Poetas pelos Poetas, tendo hoje a grande satisfação de receber Alberto Pucheu. Antes de falar especificamente de Alberto Pucheu e da palestra de hoje, eu gostaria de convidar a todos para os próximos eventos da ABL. No dia 23, quarta-feira, às 18 horas, cinema na ABL, com o filme Flores Raras, dirigido por Bruno Barreto. No dia 24, quinta-feira, depois da manhã, mesa redonda centenário do acadêmico Evaristo de Moraes Filho, com a mesa redonda coordenada pelo acadêmico Alberto Venâncio Filho e com a participação dos acadêmicos Eduardo Portela, Cândido Mendes e José Murilo de Carvalho. E este ciclo se encerrará na próxima terça com a presença de Geraldinho Carneiro, que vai falar sobre Shakespeare, o poeta e a máscara. Hoje, como eu já disse, teremos a satisfação de ouvir Alberto Pucheu discorrer sobre Manuel de Barros, Em que acreditar, se não no riso. Alberto Pucheu é poeta, ensaísta, professor de teoria literária da UFRJ, cientista do nosso estado pela FAPERJ e também pesquisador do CNPq. Em 2011, participou do projeto Poesia Visual, sob a curadoria de Alberto Saraiva, com a instalação Palavras, no Oi Futura de Ipanema. Entre seus vários livros, publicou Pelo Colorido para Além do Cinzento, a literatura e seus entornos interventivos, de 2007, que ganhou o Prêmio Mário de Andrade de Ensaio Literário da Biblioteca Nacional em 2007. Antônio Cícero por Alberto Pucheu, Eduerge, 2010. O Amante da Literatura, também 2010. E Roberto Corrêa dos Santos, O Poema Contemporâneo enquanto Ensaio Teórico Crítico Experimental, de 2012. Entre seus livros de poesia destacam-se A Fronteira Desguarnecida, Poesia Reunida, 93-2007, e Mais Cotidiano que o Cotidiano, de 2013. Em paralelo, organizou os livros O Carnaval Carioca, de Mário de Andrade, e Poesia e Filosofia, por poetas filósofos em atuação no Brasil. Ele não colocou aqui, mas eu insiro essa informação. Ele doutorou-se com uma tese sobre Manuel de Barros, de cuja banca eu tive o prazer de participar. Vamos então agora ouvir Alberto Pucheu. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o convite ao Antônio Carlos Sequim, que participa da minha trajetória desde o começo, né, Sequim? Tanto quanto professor, quanto poeta. Agradeço também imensamente a presença de Eduardo Portela, aqui também entre nós. Um crítico por quem eu tenho grande admiração, fui aluno dele também, e que ocupa, dentro da minha leitura da crítica brasileira do século XX, um lugar muito especial. Agradeço igualmente a presença de todos os acadêmicos aqui também, bem como a de vários amigos na plateia e de todos vocês também. Eu tinha feito antes, quando o Sequim me convidou, um texto bem mais longo do que o que eu vou apresentar, que seria uma espécie de um ensaio autobiográfico da minha relação com Manuel de Barros. Eu acabei cortando bastante coisas desse ensaio, tirando, sobretudo, as partes mais autobiográficas, mais da minha relação de conhecimento com a obra dele e da minha relação com ele também, deixando alguma ideia que vai atravessar o texto. Como a maioria de vocês não sabe, o Sequim falou da minha tese de doutorado, que não era exatamente sobre Manuel de Barros, mas na qual o Manuel de Barros tinha um peso forte,
E naquela ocasião eu escrevi um texto sobre ele. Então, esse ano, o Manuel de Barros está voltando para mim, pelo menos, com alguma força, através de alguns convites que têm acontecido. E, né, para esse aqui, eu fiz um outro texto. Né, assim, um texto... É sempre difícil para mim fazer um segundo texto sobre o mesmo poeta, que é a sensação que dá quando a gente já escreveu um texto como se fosse suficiente, como começar de novo, né, do zero. Quer dizer, então, o título que eu dei foi Em que acreditar, senão no riso, que, como vocês vão ver, é uma frase de uma carta dele para mim. Em 1989, com a publicação da revista Bric-a-Brac, li pela primeira vez Manuel de Barros. Na entrevista, que não fora oral, mas como todas até certo ponto de sua vida, por escrito, Manuel de Barros reinventava os modos da entrevista e da poesia. A primeira era a continuação da segunda, e nesta, uma gramática como a língua portuguesa não havia escutado, se fazia na construção de frases inteiramente inesperadas. Criava-se ali, ou pelo menos ali se radicalizava ao extremo, um novo gênero, o das entrevistas poéticas por escrito, que Manuel de Barros soube explorar como nenhum outro escritor, levando-o a um pensamento inteiramente singular. Nesse desejo de tornar a entrevista mais uma possibilidade poética, Manuel de Barros se colocava publicamente, todo o tempo, como escritor. Não à toa, logo no início da entrevista, mal ela tinha sido começada, ele declarava: "Bom, mas isso já é literatura." Sim, isso, a entrevista, desde seu começo, já é literatura, já é poesia, já é escrita, e estas, tanto faz o nome que privilegiemos, já são a constituição de um escapar pelas frinchas para criar em si um aparelho de ser inútil, o termo é dele. Temos aqui uma definição provisória do que é ser poeta. Em quem, segundo ele, não presta para nada, o escape pela feitura através de um dom, de um aparelho de ser inútil. Se lembrarmos que ele estudava em um internato de padres e, consequentemente, a filosofia e o pensamento eram integralmente comprometidos com o ensino religioso, fica fácil entender a negativa que precede a afirmação de como vê o poeta enquanto aparelho de ser inútil. Vem a passagem que ele diz: "Eu não gostava de refletir, de filosofar, mas os desvios linguísticos, os volteios sintáticos, os erros eram praticados para enfeitar frases. Os coices na gramática dados por Camilo, Vieira, Camões, Bernardes me empolgavam. Eu prestava era para aquilo. Eu queria era aprender a desobedecer na escrita." Esse trabalho de desobediência do poeta, entendido enquanto um aparelho de ser inútil, pelo fazer da escrita resultante de um dom, se dá na construção material da frase desse que, por não se adequar, precisa escapar, mesmo que andando contraproducentemente de costas, encontrando na fuga a poesia. Antes de ser pontual contra uma ou outra regra, a desobediência do poeta é intensiva, abrangendo tudo, pois,
a ambiência na qual ele vive, diz Manuel de Barros, é uma fonte de escuros, coisas se movendo ainda em larvas, antes de ser ideia ou pensamento. É nessa área do instinto que o poeta está. Ainda ele, a coisa particular, corporal, ainda nem generalizada, nem mentada. Aquilo que mestre Aristóteles falou, todo conhecimento passa antes pelos sentidos. O poeta é o primeiro a tocar nos ínfimos, diz Manuel de Barros, nas pré-coisas. Antes das ideias e pensamentos, passando pelos sentidos, de modo a, impulsionado também por Rimbaud, desregrá-los imensamente, falar o larval das coisas, seus ínfimos, as coisas ainda inominadas, como no começo dos tempos, as pré-coisas, como havia intitulado um de seus livros, e como escreverá em O Guardador de Águas. Eu vou ler um poema dele. Nas Metamorfoses, em 240 fábulas, Ovídio mostra seres humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larval, pedral, etc. Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica, inaugural, que os poetas aprenderiam desde que voltassem às crianças que foram, às rãs que foram, às pedras que foram. Para voltar à infância, os poetas precisariam também reaprender a errar a língua. Esse é o poema dele. Esse larval, esse começos de coisas indistintas, estava anteriormente explicitado em O Livro de Pré-Coisas, de 1985. No encontro com o pré das coisas, com a antecoisa, com o larval, ao descobrir que queria apenas se ser nas coisas, como escreve, portanto, o poeta? Como se dá a desconstrução e reconstrução material da gramática das frases do poeta, entendido enquanto o aparelho de ser inútil, em sua desobediência generalizada diante do desregramento dos sentidos, em busca do dialeto coisal, larval, pedral, dessa linguagem madruguenta, adâmica, edênica, inaugural. A gramática de Manuel de Barros é uma agramática, que, perturbando a ordem gramatical, dá coices na gramática, em busca de dizer o inominado das coisas e o inominado da linguagem, enquanto inominado que se preserva no dito, na medida em que as palavras, diz Manuel de Barros, que normalmente se rejeitam, eu caso, eu himeneio. Sendo capaz de orientar seus descaminhos sem que deles possa se esquivar e de dizer obsessivamente que, não servindo para nada, muito menos para a comunicação, a linguagem dessa agramática, tal como construída pelo aparelho de ser inútil em exercício de sua desobediência, diz coisas que existem apenas na poesia. Como? Agosto estava por um trevo, lagarto escuma verde antes de fuder, lagartixas piscam para as moscas antes de havê-las, andar perante corgos abre arpejos, o osso de uma fala minada de harpas, um útero de lanhos brancos, a garça aguça o pescoço para ouvir os perfumes do arroio, um beija-flor de rodas vermelhas. Quando chove nos braços da formiga, o horizonte diminui. Formiga não tem dor nas costas. Besouros não trepam no abstrato. E por aí vai. Como tais elementos díspares,
se juntam ao mesmo tempo em cada frase desse que fala de maneira desmendada? Que relações tensivas e insolúveis são essas entre tais momentos em atrito de cada frase? Para Manuel de Barros, enquanto a produção propiciada por um dom de um aparelho de ser inútil em quem não presta para nada mais na vida, o poeta escapa através de um trabalho de desregramento do corpo, colocado em fusão com as coisas, e de desobediência intensiva dos sentidos da língua. Esta desobediência atua diretamente na reconstrução material da frase, gerando uma agramaticalidade que, perturbando a ordem, busca dizer o inominado, o larval, os ínfimos das coisas, as pré- ou antecoisas e o inominado da linguagem. Com o inominado, que enquanto inominado se preserva no dito, dando a ver o puro ter lugar da linguagem em sua potência não representativa, o primeiro poema de O Guardador de Águas mostra a que o respectivo livro vem. Vou ler o poema, o primeiro poema. Talvez tenha sido o poema que mais me impactou quando eu li pela primeira vez, em 88, 89. O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase coberto de limos. Entram coachos por ele dentro. Crescem jacintos sobre palavras. O rio funciona atrás de um jacinto. Correm águas agradecidas sobre latas. O som do novilúnio sobre as latas será plano, e o cheiro azul do escaravelho, tátil. De pulo em pulo, um ente à beira as pedras. Tem um cago de ave no chapéu. Seria um idiota da estrada? Urubus se ajoelham para ele. Luar tem gula de seus trapos. A primeira parte do livro, O Guardador de Águas, é homônima ao título geral. Nela, 15 poemas se sucedem em série, numerados e submetidos ao título da parte e do livro como um todo. Salta à vista a presença não apenas do poeta, denominado como o aparelho de ser inútil, mas, igualmente, de personagens, fato raro, aliás, na poesia, personagens muito singulares, como Bernardo, ou Bernadão, ou Bernardo da Mata, que desde sua aparição em um livro de pré-coisas torna-se o mais recorrente em seus poemas, e Roupa Grande. Mais adiante, no mesmo livro, aparecerá Seu França, que não presta para nada, que disse que precisa de não ser ninguém toda a vida, de ser o nada desenvolvido, e disse que o artista tem origem nesse ato suicida. Em outros livros, que virão depois, aparecerão ainda outros personagens, como o Bugre Aniceto, Aristeu, o Canoeiro Apuleio, o Bugre Felisdônio, Inácio Raizama, Rogaciano, Malafincado, Sombra Boa, Andaleço, Mano Preto, Catre Velho, o avô do poeta, Mário Pega Sapo, Seu Antônio Ninguém, Bola 7, Maria Pelego Preto e outros. Ao poeta, entendido enquanto o aparelho de ser inútil, e a esses apelidados de Bernardo da Mata e Roupa Grande, juntam-se apenas na primeira parte de O Guardador de Águas, os idiotas da estrada, os tontos, os viventes do ermo, os donos de nadifúndios, os estafermos, os entretontos, que se dizem uns pelos outros. Esses entes conversam com águas, são coalescentes as coisas, aperfeiçoados pelo nada, têm vozes batráquias, criam peixes nos bolsos, vivem, enfim, como diz Manuel de Barros, a partir da fusão com a natureza,
pela qual se tornaram eróticos, se encostavam no corpo da natureza para exercê-la e se tornavam apêndices dela, ou seres adoecidos pela natureza. É certo que, aparecendo misturados, esses personagens são entendidos como uma espécie de heterônimos do poeta, de seus alter egos, como ele mesmo diz no poema A Borra, de outros nomes que para ele podem ser dados, de outras vidas pelas quais o poeta se diz, já que parecem se colocar do mesmo modo em sua fusão erótica com a natureza, em sua coalescência com o corpo do mundo. Se o poema mostrado, o primeiro do livro, fala do poeta enquanto o aparelho de ser inútil, no 11º verso desse poema, constituído por 13 versos, é por uma pergunta, entretanto, que o poeta se vincula aos idiotas da estrada. A pergunta é: seria o aparelho de ser inútil um idiota da estrada? Seria o poeta um idiota da estrada? É uma pergunta de difícil resposta, sobretudo porque nosso impulso imediato, corroborado pelo modo como o poema é apresentado como poeta é apresentado no poema em questão, é responder afirmativamente a ela, como se confirmássemos que sim, o poeta é um idiota da estrada e isso bastasse. A se responder afirmativamente tal pergunta, será necessário primeiro atravessá-la em sua dificuldade. Há um poema tardio da série que causa um problema a tal aquiescência apressada. Digo tardio porque ele não se encontra na primeira edição, publicada pela Arte Editora de São Paulo, em 1989. É em Gramática Expositiva do Chão, poesia quase toda, do ano seguinte, que o poema número 10 da primeira edição é deslocado para diante para o segundo lugar da terceira série do livro, intitulada 6 ou 13 Coisas que eu Aprendi Sozinho, dando, a partir daí, em todas as coletâneas subsequentes, seu lugar a um poema até então inédito, exatamente esse a que me refiro. Este é sobre um estafermo, ironicamente tratado de o mais engenhoso estafermo, o mais estafermo dos estafermos, o que, contraditoriamente, mais engenho tem na arte vital de ser estafermo, palavra que traz para seu campo de compreensão os sentidos de pessoa parada, embasbacada, sem préstimo, mal ajambrada, de mau aspecto, inútil. Com sua inutilidade assegurada, o estafermo se relaciona, sem dúvida, com o aparelho de ser inútil, que é o poeta, mas não é completamente identificado a ele. Em sua sintaxe enigmática, o poema termina com os versos: esse homem teria, sim, o que um poeta falta para a árvore. Em sua agramaticalidade, que desarruma os vocábulos e os deixa em lanhos na beira da voz, já que o sentido normal das palavras não faz bem ao poema, tratando-se de escurecer as relações entre os termos, em vez de aclará-los, para que se poeme o sentido das palavras em um inauguramento de falas, o último verso é de grande complexidade gramatical, levando-nos, primeiramente, a uma facilitação para melhor clarificar uma leitura possível de seu erro proposital. Esse homem teria, sim, o que, vou acrescentar, a um poeta ou em um poeta falta para ser ou para chegar à árvore. Os versos vão se lembrar, né?
esse homem teria, assim, o que um poeta falta para a árvore. Nesse sentido, o estafermo estaria em um grau mais privilegiado que o poeta, pois teria o que falta a um poeta para se tornar plenamente coisal. Se a preposição a ou em não é colocada, parece ser para evitar tornar um poeta um sujeito dentro do qual algo acontece. Como já foi visto, em busca do coisal do homem, em busca do poeta enquanto um homem que entrara na prática do limo, ou como um homem de lata, ou como um promíscuo dos bichos, dos vegetais, das pedras, em busca da fusão da superficialidade de seu corpo com o corpo da natureza e do mundo, Manuel de Barros cria variações linguísticas constantes para evitar que o homem compareça como um sujeito autônomo que se opõe a um objeto qualquer. Lembro-me, só para dar mais um exemplo, do magnífico verso "As paisagens comiam nos meus olhos". Na retirada da preposição que eleva o grau de agramaticalidade da frase, no erro proposital de sua gramática, o poeta se encontra encaminhado em sua fusibilidade com a árvore, ainda que, nesse poema especificamente, em comparação ao estafermo, não cumprida de modo integral. É certo que, nessa poética, a falta se confunde com o homem, permitindo a se tornar coisal, como dito no livro Matéria de Poesia, no qual tanto a gente é rascunho de pássaro, não acabaram de fazer, quanto um idiota de estrada passava por árvore. Por aquele poema, de número 10, inserido tardiamente à série, a pergunta do que abre o livro seria o aparelho de ser inútil, ou o poeta, um idiota da estrada, a resposta me pareceria ser: não. O aparelho de ser inútil, o poeta, não é um idiota da estrada. Esse privilégio dos personagens e dos idiotas de estrada em relação ao poeta é compreensível como uma homenagem às pessoas com quem o poeta aprende aquilo que lhe interessa em sua poesia. Sabe-se que Manuel de Barros reluta nas entrevistas em chamar seus personagens de seus heterônimos, sem negar nem aceitar completamente tal colocação, ou aceitando-a e negando-a em titubeio ao mesmo tempo. Os personagens criados por Manuel de Barros se constituem como outros eus paradigmáticos ou exemplares do poeta, que, se encontrando com ele pelo mundo, o impulsionam ainda mais para fora de si no movimento de se tornar coisal, fundido à natureza. No poema 1, entretanto, enquanto aparelho de ser inútil, o poeta está, em sua coisalidade superficial, completamente fundido ao corpo da natureza, levando-nos à indiscernibilidade entre poetas e idiotas da estrada, como afirma um poema de outra série do livro. Poetas e tontos se compõem com palavras. Enquanto, no livro seguinte, o poeta dirá que penso que o rio me aprimorava, e mais diretamente da relação entre o poeta e os idiotas da estrada, que naqueles relentos de pedra e lagartos gostava de conversar com idiotas de estrada e maluquinhos de mosca, sendo certo que com eles me anonimei de árvore. Em Um Guardador de Águas, onde está o poema em que o aparelho de ser inútil é nomeado, em outro poema que se refere aparentemente ao poeta, é afirmado que ele, supostamente o poeta, um dia chegou em casa árvore. Nesse sentido, agora, talvez estejamos aptos a aceitar o fato poético de o poeta ser como os idiotas da estrada, vivendo como eles, como tão bem mostra
o poema número 1 de Guardador de Águas, um dos, para mim, insuperáveis da poesia brasileira. Ei-lo, o poema, mais uma vez. O aparelho de ser inútil estava jogado ao chão, quase coberto de limos. Entram coachos por ele dentro. Crescem jacintos sobre palavras. O rio funciona atrás de um jacinto. Correm águas agradecidas de latas. O som do novilúnio sobre as latas será plano, e o cheiro azul do escaravelho tátil. De pulo em pulo, um ente à beira as pedras. Tem um cago de ave no chapéu. Seria o idiota da estrada? Urubus se ajoelham para ele. Luar tem gula de seus trapos. Ainda podemos sinalizar que um livro tardio do poeta, de 1998, Retrato do Artista em Quando Coisa, estende, desviando Joyce, essa dimensão do poeta enquanto coisal. Se tanto na entrevista quanto em O Guardador de Águas, ambos, a entrevista mencionada na Bric-a-Brac, ambos, de 1989, há uma singular posição do poeta entendido enquanto aparelho de ser inútil. É no livro de 1980, Arranjos para Assobio, que Manuel de Barros havia antes estabelecido o conceito de inútil e suas derivações como modo de pensar a poesia. Diz ele: só me preocupo com as coisas inúteis. O poema é, antes de tudo, um inutensílio. Um dos bens do poeta é um fazedor de inutensílios. O bugre aniceto traz consigo 7 inutensílios. E no título do respectivo poema, 7 inutensílios de Aniceto, há uma nota de pé de página duplamente irônica. Primeiramente por usar nos poemas, como antes havia feito em gramática expositiva no chão, notas de pé de página, que são mecanismos de um discurso técnico, científico, acadêmico, do qual seus poemas querem certamente se afastar, como em todo elogio ao que tem soberba desimportância científica. Depois, em segundo lugar, por, na nota de pé de página, atrelar os inutensílios, além de a tradição indígena brasileira, aos mais variados tempos da alta tradição poética ocidental. Se, em tal percurso, a poesia passou a ser entendida enquanto fazer coisas desúteis, descobrindo nas coisas suas desutilidades poéticas, o que nelas serve para o desuso pessoal de cada um, no livro Matéria de Poesia, de 1970, encontra-se um poema, o primeiro do livro, que, sem ainda usar tais termos, já traz em si tal compreensão de que servem para a poesia todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância, as coisas que não levam a nada, cada coisa ordinária, cada coisa sem préstimo, tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, tudo aquilo, diz ele, continua dizendo ele, que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima. Pessoas desimportantes, coisas jogadas fora, como um homem jogado fora, as coisas sem importância. Deixemos a primeira parte desse poema, também serial, soar. Vou ler a primeira parte, que não é pequena. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia.
um Chevrolet Gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira, caco de vidro, garampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como, por exemplo, pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. As coisas que os líquenes comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para o pulmão da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo, o diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia, como qualquer pessoa ou escada. Tudo que explica a lagartixa de esteira, a laminação de sabiás, é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem. Tem muitas repercussões, como um aljibe entupido de silêncio, sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto da poesia, ainda é o poema que está acabando, aliás, é também objeto da poesia saber qual o período médio que um homem jogado fora pode permanecer na terra sem nascer em sua boca as raízes da escória. As coisas sem importantes são bens de poesia, pois é assim que um Chevrolet Gosmento chega ao poema e as andorinhas de junho. Sabe-se que Paulo Leminski publicou um ensaio intitulado A Arte e Outros Inutensílios no dia 18 de novembro de 1986, no caderno ilustrado da Folha de São Paulo, buscando estabelecer um pensamento da arte como inutensílio para além ou para quem da mercadoria e do lucro, como resistência a eles. Depois de dizer que coisas inúteis são a própria finalidade da vida, salientando que a poesia não serve para nada, chegando ao fim do texto, sua formulação, a de Leminski, ganha os melhores contornos. Cito Leminski. A rebeldia é um bem absoluto. Sua manifestação na linguagem, nós, homens, chamamos de poesia, inestimável inutensílio. Longe de mim propor aqui uma interpretação desse conceito de Leminski, até porque pesquisadores do poeta frequentemente trabalham sua compreensão de poesia como inutensílio. Mas me cabe assinalar que nenhum de seus comentadores, ao menos dos que eu conheço, chama atenção para o fato de que o termo surge antes em Manuel de Barros, em 1980. Como salientei anteriormente, antecedendo o texto leminskiano em 6 anos, em arranjos para assobio, está escrito que o poema é, antes de tudo, um inutensílio. E que entre os bens do poeta está, diz o Manuel de Barros, um fazedor de inutensílios. Para que não se caia em uma contraposição fácil entre um Leminski urbano, político e crítico do lucrocentrismo, o termo do Leminski, indiferença a um Manuel de Barros de uma poética exclusiva da natureza, entendida em geral de modo precário, repito a passagem presente em matéria de poesia de 1970. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma
e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Tudo aquilo que nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. E quanto à rebeldia defendida por Leminski, lembro a desobediência e o aspecto de fusão do corpo com o mundo mostrados desde o começo dessa apresentação. Até onde sei, o vídeo em que Leminski fala do inutensílio, tem um vídeo também em que ele fala, e os outros textos que implícita ou explicitamente abordam o mesmo termo são de 1985 e 1986. Teria sido o uso por Leminski do conceito presente antes de Manuel de Barros uma mera coincidência? Teria sido Leminski um leitor de Manuel de Barros quando este ainda era pouquíssimo lido? Leminski vinha fazendo um uso velado de tal conceito antes do momento em que o trouxe a público? Tais questões sobreviverão à nossa conversa, que elas fiquem como instigação a pesquisas futuras dos muitos especialistas em Leminski. Foi em 1990 que a Civilização Brasileira, com seu editor Enio Silveira, lançou um livro que será um marco na poesia brasileira. Gramática Expositiva do Chão, Poesia Quase Toda, reunindo todos os livros publicados até o momento pelo poeta e suas entrevistas singularmente poéticas, suas entrevistas, poemas. Enquanto o título repetia o de um de seus livros, ressaltando o dicionário do ordinário ali presente, o subtítulo, contrastando integralmente com o de Poesia Completa, presente na penúltima e na última edições da Leia de 2010 e 2013, de modo equivocado para atender a demanda do mercado. Portanto, aquele subtítulo em 1990, Poesia Quase Toda, apontava para uma poesia que, mesmo que quantitativamente completa, será sempre quase toda, trazendo uma espécie de incompletude ontológica. Exatamente sobre esse assunto, abordado logo na primeira pergunta que lhe fiz na entrevista com ele publicada em 1994, ele disse: "Trato com muito carinho o que me falta, e hoje só me falta o começo e o resto. Sou freguês da incompletude. Não sei até quando irei a me arrastar por pedaços de mim perdidos. Poesia quase toda há de ser até quando?" A falta, volta a mim, por todos os lados nessa frase, inclusive no até quando da dimensão supostamente temporal, é uma das características principais que perpassa o caminho dessa poesia como de um dos seus pensamentos constantes, como pode ser lido em diversas passagens, como em um verso final de um poema do Livro das Ignorâncias, a respeito de Bernardo da Mata. Diz o Manuel de Barros: "Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude?" Recordo-me bem do lançamento, em 1990, na livraria Dazibal, em Ipanema, de Gramática Expositiva do Chão, Poesia Quase Toda. A livraria era pequena e, enquanto eu estava lá, a presença era constitutivamente de familiares e amigos próximos. Leitores desconhecidos como eu, se haviam, eram poucos, quase nenhuns. Quando chegou a minha vez de lhe pedir dedicatória, eu lhe disse: "Manuel, gostaria de lhe dizer duas coisas. Primeiro, agradecê-lo pela sua poesia e dizê-lo que não consigo ler seus poemas sem rir. Foi o suficiente para criar um vínculo afetivo com a generosidade que lhe é característica. Depois de, por conta de meu modo de agradecimento, ele ter dito, que eu certamente era um poeta, me passou o telefone do apartamento que ele tinha no Leblon, dizendo para eu ligar para ele nos próximos dias para uma visita. Poucos dias depois, telefonei mesmo para ele e agendamos a visita imediata. Nele, o assunto do riso voltou à tona
quando lhe disse que, para mim, leitor assíduo e admirativo de João Cabral de Melo Neto, descobri nele, Manuel de Barros, um trabalho de linguagem tão intenso quanto o do poeta pernambucano, mas que, por uma direção inteiramente distinta, abria todo um novo campo de possibilidades e respiração para a poesia. Foi quando ele me disse, rindo, a diferença entre mim e Cabral é que ele não sabe rir. Quando poucos anos depois, eu tinha pensado em ler, só que eu não vou ler porque por do tempo, mas o poema da aspirina. Né? Quando poucos anos depois, na entrevista mencionada, realizada por mim, cujas perguntas lhe foram enviadas em fins de 1992 e as respostas me chegaram por escrito em 10/5 de 93, feita por escrito, intitulada a entrevista As Coisas que Não Existem São Mais Bonitas, que obviamente é uma frase dele, que depois foi publicada em livro, perguntei a ele sobre suas brincadeiras sintáticas, dizendo-lhe, mais uma vez, que não conseguia ler seus poemas sem rir, e ele então me respondeu: não consigo escrever poesia vera, só sei jogar à brinca em poesia. Fazer o inútil de sério cheira a necessidade. É através do riso que a inocência se plena. É tão idiota o solene que tenho sempre vontade de constar nele um cago, igual que fizesse o Carlitos esfregando uma torta na cara do intendente. Pegar no espaço termos subjacentes para juntá-los nas frases. Não será o mesmo que pegar mosca no hospício para dar banho nelas? Depois de deixar as moscas bem úmidas, como se fossem uma flor? Tal passagem em que diz que o solene é tão idiota que ele sempre tem vontade de constar nele um cago, compareceu em seguida no poema 15 do Livro das Ignorâncias. Aos blocos semânticos dar equilíbrio, onde o abstrato entre, amarre com arame, ao lado de um primal, deixe um termo erudito. Aplique na aridez intumescências, encoste um cago ao sublime, e no solene um pênis sujo. Em uma das cartas enviadas a mim, em 24 de 12 de 1996, ao saber que eu havia participado do prêmio, aliás, do jurado do prêmio, aliás, juntamente com o meu anfitrião hoje aqui, Antônio Carlos Sequim, o prêmio era o Prêmio Afonso Guimarães da Biblioteca Nacional, que considerou o Livro das Ignorâncias o melhor livro do respectivo ano em poesia. Ele, Manuel de Barros, me escreveu: foi bom saber que você estava entre os votantes. Bem sei do seu gosto apaixonado por minhas brincadeiras com as palavras. Desde quando o conheci, me lembro, você se agachou e disse ao meu ouvido: rio muito quando leio seus versos. Em que mais pode alguém acreditar, senão no riso? Que elogio pode um poeta desejar, senão de estar brincando com as palavras, de fazer graça com elas? Meu Deus, tenho medo de ser conspícuo, tenho medo de ser solene, tenho medo de ser responsável. Tenho que ser irresponsável para escrever o sério que se quebra no riso. Ainda sobre minha relação com a poesia de Manuel de Barros pelo riso, não tenho como me esquecer de um fato ocorrido comigo mesmo em um jantar que acabou por virar um pequeno texto que, por suas características, foi publicado tanto em um livro de ensaios quanto em minha Poesia Reunida, ambos de 2007. Conto o biograficamente ocorrido pelo breve poema crítico em prosa intitulado Manuel de Barros. Recém-chegado ao jantar, de fraque branco encardido, dizia-se: Deus. Indubitáveis os sinais: a roupa, o ígneo cabelo em desalinho, a barba por fazer, a Bíblia de cor e salteada, o sebastianismo com seus mistérios. E não parava por aí.
que cada um fizesse uma pergunta, e fizeram, as maiores, porque o sofrimento humano, o que é a verdade e a felicidade, como recebê-lo no coração. A todos, eloquentemente, Deus respondia. Sem dar-me chance, obrigava-me à pergunta. Apropriei-me, por fim, do poeta. Perguntei então a Deus: por que a 15 metros do arco-íris o sol é cheiroso? Eis que Deus mediu distância, umidade, calor, emputeceu-se. Essa não vale, isso é sacanagem comigo. Pois é, meu caro, poesia que a poesia desbanca até Deus. Volto assim com a pergunta do poeta. Em que mais pode alguém acreditar, senão no riso? A última carta que recebi de Manuel de Barros é uma resposta ao meu envio a ele do ensaio do esbarro entre poesia e pensamento, uma aproximação à poética de Manuel de Barros, que é um ensaio ao qual Sequim tinha se referido no começo. Escrito para minha tese de doutorado, defendida em 1999, que teve, entre outros, o professor, poeta, crítico, amigo e hoje acadêmico, Antônio Carlos Sequim na banca, dando-me a alegria de sua presença. Antes de tal ensaio, eu havia publicado uma resenha sobre o livro Sobre Nada, em 1997, na revista Poesia Sempre, cujo editor era, mais uma vez, Antônio Carlos Sequim. Presente no livro Pelo Colorido para Além do Cinzento, a literatura e seus entornos interventivos, do esbarro entre poesia e pensamento, uma aproximação à poética de Manuel de Barros, foi publicado em 2007. Na carta, de 20/5/2002, o poeta me escrevia: recebi e li com gosto o seu trabalho, do esbarro entre poesia e pensamento. Achei magistral sua leitura, magistral de mestre mesmo. Seu trabalho é dos melhores presentes que minha poesia já recebeu. Esta carta é, sem dúvida, um dos maiores presentes que a minha escrita crítica já recebeu. Há muito, por pudor, não escrevo para ele. Tão somente por, como diz o último verso do primeiro poema de Face Imóvel, seu segundo livro, eu não vou perturbar a paz daquele que eu não vou perturbar a paz que ele depôs na praça, quieto. Não, eu não iria mais perturbar a paz desse homem que ainda teria tanto a escrever e sempre se recolhera no afastamento dos grandes centros. Muito obrigado. Agradecemos aqui essa conferência de Puxeu, que levantou realmente questões centrais, né, na poesia e na poética de Manuel de Barros, e que, no final, se encaminhou também para esse depoimento, né, biográfico, que muito enriqueceu o nosso conhecimento da relação dele com o homem poeta Manuel de Barros. Antes de me alongar aqui, mas em alguns pequenos comentários, eu queria registrar e agradecer de novo a presença do público e, em particular, de muitos alunos de Alberto Puxeu, que aqui estão e que eu suponho que estão vindo a esta casa pela primeira vez. Eu reitero aqui um convite para que vocês se tornem habituês aqui, que se tornem presenças constantes nesses nossos ciclos, né? Sempre às terças-feiras, às 17h30, e que não deixem de conhecer no www.academia.org.br a nossa ampla programação cultural, que está aberta a todos, presencialmente, e para quem não puder, estiver ausente ou fora do Rio de Janeiro, pode também acompanhar pela internet. Curiosamente, Alberto Puxeu, num poema homenagem, ele retoma aquele exato texto de Emily Dickinson que eu li no final da apresentação de Paulo Henriques Brito. Eu não sei se estão lembrados de que uma palavra, quando é dita, ela morreria, e quando, na verdade, ela nasce no momento em que é dita. E Alberto Puxeu, literalmente, né, retoma esse poema e diz que
para alguém, quando dita, uma palavra morre. Para Emily, só então ela começa a viver. No traço de uma diferença, vida e as formas de vida que estão por toda parte. Campina, flor, abelha, vespa. Reparem, flor, abelha, vespa, as palavras que você escolhe, né? Sim, uma poesia de celebração vital, de que Pouchel, também como poeta, é partidário e praticante, e que irmana Dickinson e Manuel de Barros naquilo que a gente poderia denominar a alegria do ínfimo, ou a alegria do precário. E a presença de Manuel de Barros não se limita às inflexões críticas ou teóricas de Alberto Pouchel, mas também invade a sua prática, né? A sua prática poética, eu não diria não como influência, mas como uma camaradagem, né? Digamos, ele faz os arranjos dele, é uma palavra que você gosta também, né? Da palavra arranjo, a ideia de composição, surge esse nome, esse substantivo, em Manuel de Barros, e ele surge multiplicadamente na poesia de Pouchel. E num livro já algo, digamos, antigo, na constante produção de Pouchel, de 97, Alberto vai valer-se exatamente de uma epígrafe de Manuel de Barros, né? Cito aqui: estamos entre ruínas. Estamos entre ruínas. E uma frase aqui citada por Alberto Pouchel para caracterizar a poesia de Manuel de Barros, eu achei interessante: a coisa se movendo em larvas antes de ser ideia ou pensamento. E é interessante esse conceito, né, porque normalmente nós vinculamos a poesia a um espaço de transcendência, e aqui, claramente, a poesia ela se conforma, se materializa numa espécie de espaço aquém da palavra, né? De um mundo ainda não categorizado, não de uma transcendência, mas de uma imanência profana e telúrica. Pegando um mote aqui já citado por Alberto, podemos concordar com ele, dizendo que na poética de Manuel de Barros, a criação se faz para baixo. É uma criação para o solo, e não uma criação que se erga, uma criação para cima. Ou, como o próprio Alberto Pouchel escreveu num outro contexto, a poesia propicia, aspas, a fruição das instabilidades, né? Aquilo que não é certo, aquilo que é móvel, que é flutuante. Um ponto importante também, e com isso eu encerro aqui esses rápidos adendos, um ponto importante nessas fronteiras desguarnecidas entre prosa, poesia e o estatuto de invenção literária que Manuel de Barros propicia, evidentemente, é o terreno das entrevistas, né? Essas entrevistas tão bem ressaltadas por nosso conferencista. E numa breve extensão do que Alberto Pouchel disse, eu aqui incluo, para a guisa de fecho, né, desses comentários, uma reprodução de duas perguntas e respectivas respostas de uma memorável entrevista que Manuel de Barros concedeu por escrito à revista Poesia Sempre, número 7, de 1999. A primeira pergunta, são perguntas formuladas por vários editores da época, né, da Poesia Sempre. Pergunta: vale mais um voo na mão ou dois pássaros andando? E a resposta dele: um voo na mão é mais concreto do que um voo no azul. Sou a favor de passear no chão, ainda que pássaro. O mutum, por exemplo, é mais elegante a passear no chão da capoeira do que voando no azul.
E, curiosamente, já que você citou o João Cabral, né, é outra afinidade entre o Cabral e o Manuel de Barros, porque ambos gostam, ou apreciavam, pássaros de voo curto, que não saem do campo visual, ou diria, menos do que visual, praticamente do campo tátil do poeta, né? Aquele pássaro ou aquela ave que quase se pode tocar. Não por acaso, e fazendo uma expressão correlata ao mutum de Manuel de Barros, João Cabral, numa famosa entrevista, ele dizia que tinha horror da ideia da poesia como um voo com as asas de Pégaso, né? Porque o Pégaso, como um condor, poderia mostrar-se num espaço de extrema elevação, e que para ele a ave que representava melhor a poesia era a galinha, porque a galinha não conseguia voar mais do que 1 metro. Então, ao mesmo tempo, é uma vocação de ave, mas uma ave condenada a andar no chão, né? A percorrer o espaço. E, para concluir, a segunda pergunta que eu penso dessa entrevista é a seguinte: o que o levou, ao longo de quase toda a sua obra, a debruçar-se sobre os aspectos minúsculos e mesmo insignificantes da natureza, quando se sabe que ela, a natureza, se constitui, às vezes, numa fonte perene e inesgotável de violências e monstruosidades? Responde o poeta: esse olhar para baixo que tenho, não sei de onde vem. Não sei explicar. Ainda porque o meu forte é desexplicar. Tem vez imagino que esse olhar para baixo vem da infância. Fui criado no chão. Chão mesmo, terreiro, no meio das lagartixas e das formigas. Brincava com osso de arara, penas de pássaros. De outra forma, penso que esse olhar para baixo é atávico, vem de bugre. Posso um pouco imaginar que essa fascinação que tenho pelo primitivo é a força que vê para baixo. Quando jovem, fui até viver algum tempo com os índios chiquitanos, na Bolívia. Bebia chicha com eles e me alimentava de bocaiúva com leite de cabra. Dormia entre pedras e lagartos. Reparei que os filhos dos índios brincavam, como eu, no terreiro, com ossos de arara, sabugos e pedaços de pote. Não sei se isso explica ou desexplica o gosto por insignificâncias. Acho que o prazer de manobrar com palavras pobres explica melhor. Essa segunda pergunta foi formulada por Ivan Junqueira e na evocação do nosso querido poeta, recém-desaparecido, e no agradecimento a Alberto Pucheu, encerramos aqui essa sessão. Muito obrigado.